O sol de março castigava sem piedade as plantações de cana-de-açúcar do interior de Minas Gerais, fazendo o ar tremer em ondas de calor que distorciam a paisagem seca. No pequeno terreiro de terra batida da casa simples, cercado por uma cerca baixa de arame farpado que dividia a propriedade do canavial vizinho, ecoavam gritos que cortavam o silêncio da tarde como navalhadas. Curumim imprestável, só me dá desgosto. A voz estridente de Jandira rasgava o ar quente enquanto ela erguia novamente a vara de marmelo, seus olhos pequenos e duros faiscando de raiva. O suor escorria por seu rosto magro e anguloso, misturando-se com a maquiagem vagabunda que começava a derreter sob o calor intenso. Benício, de apenas 7 anos, encolhia-se no chão de terra, os braços magros protegendo instintivamente o rosto. Suas roupas desbotadas, 2 vezes maiores que seu corpinho franzino, estavam cobertas de poeira vermelha. Os olhos castanhos, grandes demais para aquele rostinho assustado, brilhavam com lágrimas que ele se recusava a deixar cair. Havia aprendido desde cedo que chorar só piorava tudo. Por que você não pode ser como os outros meninos? Por que tem que ser tão bichento? Jandira continuava gritando, a vara tremendo em sua mão calejada pelas horas de faxina. 3 famílias já te mandaram de volta. 3, e eu que nem queria te pegar, mas a Bolsa Família, pelo menos para isso você serve. Do outro lado da cerca baixa, entre os pés de cana que balançavam suavemente com a brisa quente, Benedito Ferreira observava tudo em silêncio. Aos 72 anos, o roceiro aposentado tinha as mãos grandes e calejadas pelo trabalho de uma vida inteira na roça. Mas naquele momento, elas tremiam de uma raiva contida que ele não sentia há muito tempo. Lágrimas rolavam silenciosamente por seu rosto barbudo e queimado de sol, misturando-se com sulcos profundos que décadas de trabalho ao ar livre haviam cavado em sua pele. Benedito conhecia Jandira só de vista. Sabia que ela tinha se mudado para a casa vizinha há 6 meses, vinda da capital com um menino adotivo e muita lamúria sobre a vida difícil no interior. Ela trabalhava como faxineira na cidade, pegando a jardineira velha e barulhenta toda manhã, e sempre voltava emburrada no fim do dia. Os vizinhos comentavam no boteco que ela só tinha aceitado adotar o menino pela Bolsa Família. Mas Benedito nunca tinha presenciado nada como aquilo. 20 contos que gastei na farmácia com lambedor para sua tosse. 20 contos que eu não tenho. Jandira continuava descontando sua frustração no menino, que permanecia em silêncio, só se protegendo das pancadas. E agora vem com essa história de que tá com dor de barriga, criança frescurenta. No meu tempo, criança não adoecia toda hora. Benício fechou os olhos com força, tentando se transportar mentalmente para longe dali. Era uma habilidade que havia desenvolvido durante suas passagens pelos outros lares adotivos. Quando as coisas ficavam muito brabas, ele imaginava que estava voando como os carcarás que rondavam as plantações, vendo tudo de cima, pequeno e distante. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Quando abriu os olhos, encontrou o olhar bondoso de um homem idoso do outro lado da cerca. Por um instante, o tempo pareceu parar. Benedito e Benício se olharam através do arame farpado, uma comunicação silenciosa passando entre eles. O menino viu compaixão, onde sempre encontrava indiferença ou raiva. O roceiro viu uma fragilidade e uma força ao mesmo tempo. Uma criança que sofria, mas que ainda não havia perdido aquela luz especial nos olhos. Que cê tá olhando, seu velho abusado? Jandira finalmente percebeu a presença de Benedito e virou sua fúria também para ele. Isso aqui é problema meu, criança tem que ter rédea curta. Benedito engoliu seco, suas mãos se fechando em punhos. Toda sua educação de homem do interior, respeitoso e discreto, brigava com a vontade selvagem de pular aquela cerca e proteger aquela criança.
Mas ele sabia que uma intervenção direta só pioraria as coisas para o menino quando ele não estivesse por perto. "Peço perdão, dona Jandira", disse com a voz controlada, tirando o chapéu de palha surrado da cabeça em um gesto de respeito. "Só estava espiando o canavial aqui perto. Não queria atrapalhar. Pois então cuide da sua vida e me deixe educar essa criança em paz." Jandira respondeu ríspida, mas baixou a vara ao perceber que havia plateia para sua cena. Sempre se preocupava em manter as aparências na cidade, mesmo que fosse só diante do vizinho solitário. Benício aproveitou a distração para se levantar devagar, limpando a terra do rosto com as costas da mão. Seus olhos encontraram novamente os de Benedito, e desta vez ele esboçou um sorriso quase imperceptível, como se quisesse agradecer pela simples presença de alguém que se importou. "Entra para dentro e vai lavar essa imundície toda", Jandira ordenou ao menino, guardando a vara no paiol improvisado que ficava nos fundos do terreiro. "E nem pense em jantar se não fizer o tema." Benício obedeceu em silêncio, caminhando com dificuldade até a porta dos fundos da casa simples. Antes de entrar, olhou mais uma vez para Benedito, que ainda permanecia parado do outro lado da cerca, e acenou discretamente com a mão. Benedito ficou ali parado por muito tempo depois que mãe e filho entraram na casa. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho, mas ele não conseguia se mover. Suas pernas pareciam ter criado raízes na terra, como as plantas que cultivava há décadas. Uma dor profunda crescia em seu peito, uma mistura de raiva, tristeza e algo mais que ele não conseguia nomear. Caminhou lentamente de volta para sua casa, uma construção antiga, mas bem cuidada, com varanda de madeira e jardim cheio de flores que sua falecida esposa Filomena havia plantado. 3 anos haviam se passado desde que ela partiu, e a casa ainda guardava seus vestígios em cada canto. Os vasinhos de violetas na janela da cozinha, as toalhas bordadas à mão, o cheiro suave de alfazema que ela adorava. Naquela noite, Benedito não conseguiu comer a janta simples que havia preparado. Sentado à mesa de madeira maciça da cozinha, iluminada só por uma lâmpada amarelada, ele olhava fixamente para a cadeira vazia onde Filomena costumava se sentar. Como ela reagiria se tivesse presenciado aquela cena? Que conselho daria a ele? Filomena sempre sonhara em adotar uma criança. Durante os 45 anos de casamento, eles tentaram ter filhos próprios sem sucesso, e ela frequentemente mencionava a vontade de abrir o coração para uma criança que precisasse de amor. Benedito, mais pragmático e reservado, sempre encontrava desculpas. A roça dava muito trabalho. Eles não tinham experiência com crianças, já eram velhos demais para mudanças tão grandes. Agora, sozinho naquela cozinha silenciosa, ele se arrependia amargamente de nunca ter dado essa alegria à esposa. Se ela estivesse ali, certamente já teria encontrado uma forma de ajudar aquele menino. Filomena tinha um coração enorme e uma determinação que movia montanhas quando se tratava de proteger quem precisava. O som abafado de choro, vindo da casa vizinha, interrompeu seus pensamentos. Era Benício, tentando conter os soluços para não provocar mais raiva de Jandira. Benedito se levantou da mesa e caminhou até a janela que dava para o terreiro dos vizinhos. A casa estava mergulhada na escuridão, exceto por uma luz fraca no que parecia ser um quartinho pequeno nos fundos. Naquele momento, algo mudou dentro do velho roceiro. Uma determinação que ele não sentia há anos começou a crescer em seu peito, como uma semente plantada em terra fértil. Não sabia ainda o que faria, mas uma coisa estava certa. Não conseguiria simplesmente fingir que nada havia acontecido. Aquela criança havia tocado algo profundo em sua alma, um lugar que estava adormecido desde a morte de Filomena. Durante toda a madrugada, Benedito ficou acordado, caminhando de um lado para outro na varanda, planejando mentalmente o que poderia fazer.
Não podia interferir diretamente sem tornar a situação ainda pior para Benício. Jandira parecia o tipo de pessoa que descontaria qualquer confronto na criança. Precisava ser mais sutil, mais cuidadoso. Quando o sol nasceu no horizonte, tingindo as plantações de dourado, Benedito teve uma ideia. Filomena costumava dizer que pequenos gestos de bondade podiam mudar o mundo de uma pessoa. Talvez fosse hora de colocar essa filosofia em prática. Foi até a despensa e pegou algumas frutas frescas que havia colhido na véspera. Bananas, laranjas e algumas jabuticabas que cresciam no quintal. Colocou tudo em uma sacola plástica simples e escreveu um bilhete com sua caligrafia caprichada de pessoa mais velha. Para alegrar seu dia, um amigo. Quando Jandira saiu para pegar a jardineira para a cidade, como fazia toda manhã às 7 horas em ponto, Benedito se aproximou discretamente da cerca. Benício estava no terreiro, brincando sozinho com uns gravetos, inventando casinhas imaginárias na terra. Ao ver o roceiro, seus olhos se iluminaram com uma mistura de curiosidade e esperança. Psiu! Benedito sussurrou, fazendo sinal para que o menino se aproximasse. Tenho uma coisinha para você. Benício olhou rapidamente para a casa, conferindo se Jandira já tinha ido, e depois correu até a cerca com o coração batendo forte. Era a primeira vez em meses que alguém falava com ele com carinho. Benedito passou a sacola por entre o arame farpado, tomando cuidado para não machucar as mãozinhas pequenas que a receberam. São frutas da minha horta. Sua mãe já foi, né? Pode comer sem medo. Benício abriu a sacola e seus olhos se arregalaram de surpresa e alegria. Fazia semanas que não comia frutas frescas. Jandira sempre dizia que era desperdício de dinheiro comprar besteiras para criança. Ele pegou uma banana, descascou com cuidado e deu a primeira mordida, fechando os olhos de prazer. Obrigado, seu, murmurou com a boca cheia, e pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Benedito sentiu o coração se aquecer de um jeito que não sentia desde a morte de Filomena. Como é seu nome, rapazinho? Benício Silva, respondeu o menino, engolindo a banana e já pegando uma laranja. E o seu? Benedito Ferreira. Moro aqui há mais de 50 anos. O roceiro se ajoelhou do seu lado da cerca para ficar na altura do menino. Gosta de fruta, Benício? O menino assentiu com força, os olhos brilhando. Gosto demais. Minha outra mãe. A que me teve, ela sempre me dava banana quando eu estava jururu. Sua expressão ficou triste por um instante. Mas ela não podia ficar comigo. Benedito sentiu um aperto no peito. E agora? Tá gostando de morar aqui? Benício abaixou os olhos, brincando com a casca da laranja. Era um menino esperto para a idade dele. Já tinha aprendido que falar demais dos problemas em casa só trazia mais castigo. Mas tinha alguma coisa no jeito manso daquele homem velho que dava vontade de confiar. Às vezes é dose, confessou baixinho. Jandira fica nervosa quando eu fico doente ou quando quebro alguma coisa sem querer. Ela fala que eu dou muito trabalho. Criança não dá trabalho, Benício. Criança dá alegria. Benedito falou com firmeza, suas palavras carregadas de uma sabedoria que vinha de muitos anos. Qualquer adulto que não entende isso é que está errado, não você. Benício olhou para ele com aqueles olhos grandes e cheios de pergunta. Ninguém nunca tinha dito nada parecido para ele. Durante toda a vida, só tinha escutado que era complicado, chato, um estorvo que as pessoas aguentavam por obrigação ou para ganhar dinheiro. O barulho longe da jardineira voltando da cidade cortou o momento bom. Jandira já ia chegar. Preciso ir. Benício falou depressa, escondendo as frutas que sobraram debaixo da camisa. Ela não pode ver. Pode guardar as frutas debaixo daquela tábua solta ali. Benedito apontou para um canto do terreiro onde tinha um monte de madeira velha. Ninguém vai achar lá. Benício correu para esconder o tesouro dele e depois voltou para se despedir. Seu Benedito,
O senhor vem amanhã? Se você quiser, venho. Quero muito. Benício respondeu com toda a sinceridade do mundo e correu para dentro de casa antes que Jandira chegasse. Benedito ficou ali parado, olhando a casa dos vizinhos, com um sentimento novo crescendo dentro dele. Fazia tanto tempo, desde que Filomena morreu, que ele não tinha um motivo bom para acordar cedo, um propósito maior do que cuidar da plantação e dos bichos. Ele não sabia o que ia acontecer, mas tinha certeza de uma coisa: a vida dele tinha mudado. E o Benício tinha ganhado um protetor que ele nem imaginava. Os dias que vieram trouxeram uma rotina que Benício nunca tinha tido. De manhã, depois que Jandira ia para a cidade na jardineira das 7, ele corria para a cerca para encontrar o Benedito. O roceiro estava sempre lá, certo como o sol, com alguma surpresa escondida no bolso da camisa xadrez desbotada. Não era só fruta. Um dia, era um carrinho de madeira que o Benedito tinha feito com a faca durante a noite que não conseguiu dormir. No outro, um livro de história, que era de uma sobrinha distante e que estava guardado num caixote no porão. Benício pegava cada presente como se fosse ouro, com os olhos brilhando de uma alegria que ele já nem lembrava que existia. Seu Benedito, Benício perguntou numa manhã de abril, enquanto virava as páginas do livro de contos de fada com cuidado. Por que o senhor é tão bom para mim? Benedito parou de arrumar a cerca que não precisava arrumar, só uma desculpa para estar ali perto na hora certa. A pergunta do menino pegou ele de surpresa e mexeu com os sentimentos que ele estava aprendendo a sentir. Sabe, Benício, ele começou devagar, escolhendo as palavras com cuidado. A Filomena falava que a bondade é que nem plantar semente. A gente nunca sabe que fruta vai dar, mas vale a pena tentar. Benício fez careta, tentando entender o que ele estava querendo dizer. A sua esposa era boazinha que nem o senhor? Era a pessoa mais boa do mundo, Benedito respondeu, com um sorriso triste no rosto. Ela sempre quis ter filho, sabe? Criança para encher essa casa velha de risada e correria. E por que não tiveram? A pergunta inocente fez Benedito engolir seco. Às vezes as coisas não saem como a gente quer, rapaz. Mas a Filomena falava que era para a gente poder ajudar as crianças que já existiam e que precisavam de amor. Benício ficou quieto por um tempo, pensando com a cara fechada como se fosse um adulto. Ela devia ser legal. Queria ter conhecido ela. Ela ia gostar de você, Benedito falou com certeza. Ia fazer bolo todo dia só para te ver sorrir. O menino sorriu com essa ideia, mas logo ficou sério de novo. A Jandira não gosta quando eu rio muito. Ela diz que criança feliz demais vira malcriada. Benedito sentiu a raiva de sempre voltar, mas ele se segurou. Ele já sabia que explodir não ia ajudar o Benício. Tinha que ser esperto, ter paciência. A Jandira tá enganada, ele falou com cuidado. Criança tem o direito de ser feliz, e os adultos que têm que cuidar disso. Benício olhou para ele com aqueles olhos que sabiam demais para um menino de 7 anos. O senhor acha que um dia eu vou ter uma família de verdade? Que goste de mim porque gosta e não por causa da Bolsa Família? A pergunta cortou o coração do Benedito em 1000 pedaços. Como é que uma criança tão pequena já sabia que os adultos pensavam só em dinheiro? Como é que ele tinha perdido a infância desse jeito? Eu tenho certeza disso, Benício. Ele falou com toda a força que conseguiu. Tem uma família te esperando por aí. Às vezes as pessoas demoram um pouco para se encontrar. Mas a maldade do mundo logo ia acabar com aqueles momentos bons de todo dia. Jandira começou a perceber que o Benício estava mudando. Ele estava mais alegre, sorrindo mais, e ela não gostava disso. Criança feliz faz pergunta, quer carinho, dá trabalho. Ela preferia ele quietinho no canto, sem atrapalhar a vida dela. Desde quando você tá tão faceiro? Ela perguntou numa tarde, chegando mais cedo do serviço porque uma cliente tinha cancelado. Achou o Benício no terreiro, brincando de fazenda com gravetos, com cerca de palito e bicho de pedra. Tô só brincando, Jandira.
Ele falou baixinho, para ela não ver que ele estava contente. Brincando com o quê? Não te dei brinquedo nenhum. Ela chegou perto e chutou a fazendinha dele, espalhando os gravetos no chão. E de onde você tirou esse livro? Benício empalideceu ao ver o livro de historinhas meio escondido debaixo de uma tábua. Tinha bobeado, estava tão contente que tinha se esquecido de guardar direito os seus achados. Eu achei, gaguejou, a lorota soando fajuta até para os seus ouvidos. Jandira pegou o livro e virou do avesso. Era novo demais para ter sido achado por acaso. A pulga atrás da orelha, que já estava coçando fazia tempo, agora tinha virado carrapato. Alguém tá te dando essas coisas? Afirmou com raiva. Quem é? Que adulto fica te dando presente? Benício balançou a cabeça que nem doido. Ninguém, juro por Deus, juro que achei. Mas Jandira não era trouxa. Olhou para o terreiro e viu o Benedito, lá na roça dele, cuidando dos tomateiros como sempre fazia. É aquele velho gagá, não é? Sibilou, a voz cheia de ódio. Já te falei para não dar trela para estranho. Que adulto fica dando presente para filho dos outros? Benício tentou falar, mas Jandira já estava marchando para a cerca, com o livro na mão que nem arma. Seu Benedito! Berrou, fazendo o roceiro se virar assustado. Preciso falar com o senhor. Benedito chegou perto devagar, já sabendo que a bondade dele tinha ido para o beleléu. Benício correu atrás da Jandira, com o rosto todo cagado de medo. O senhor anda dando presente para o meu filho pelas minhas costas? Jandira sacudia o livro no ar. Que tipo de gente faz uma coisa dessas? Dona Jandira, Benedito falou calmo, tirando o chapéu da cabeça, não queria fazer nada de errado. Achei que o menino... O menino o quê? Ela interrompeu. O menino é problema meu. Se eu quisesse que ele tivesse livro e brinquedo, eu dava. O senhor não tem nada a ver com a criação dele. Benício escutava tudo com o coração em pedaços. Sabia que aquilo era o fim da única alegria que tinha tido nos últimos meses. As lágrimas começaram a cair, mas ele limpou rapidinho. Desculpa se fiz alguma coisa que não devia, Benedito disse, a voz firme mas controlada. Não queria faltar com o respeito. Só achei que criança merece. Merece o quê? Jandira gritou. Quem é o senhor para dizer o que meu filho merece? Eu crio esse menino, eu pago as contas, eu que aguento as manhas dele. Manhas? Benedito não se aguentou e perguntou, olhando para o Benício, que era o menino mais quieto que ele conhecia. Isso mesmo. Vive doente, reclama da comida, não para quieto. Jandira estava se sentindo forte, achando que estava certa. E agora vem o senhor, botando minhoca na cabeça dele. Criança pobre não pode ficar sonhando alto. Benedito sentiu a raiva subir que nem enchente, mas respirou fundo para não explodir. Olhou para o Benício, que estava tremendo de medo, e pensou que qualquer coisa que ele falasse ia piorar a vida do menino. A senhora tem toda a razão, dona Jandira, disse, cada palavra doendo mais que chicotada. Não devia ter me metido, não vou mais incomodar. Benício soltou um gemido baixinho de tristeza que cortou o coração do Benedito em 1000 pedacinhos. Mas o roceiro sabia que era o jeito de proteger o menino. Assim espero, Jandira respondeu toda a prosa. E se eu pegar o senhor dando mole pro meu filho de novo, vou ter que chamar a polícia. Ela puxou o Benício pelo braço, sem bater, mas com tanta força que não deixava dúvida de quem mandava. Vem, Benício, e você vai ficar de castigo por ter mentido para mim. Enquanto ia sendo levado de volta para casa, Benício olhou para o Benedito com um olhar tão triste que ninguém merece ter. Parecia que estava dando adeus para a única luz que tinha na vida dele. Naquela noite, Jandira tomou uma decisão que ia mudar tudo. Tô pensando em dar o pinote daqui, ela falou na hora da janta, de olho no Benício para ver o que ele ia fazer. Essa cidade é pequena demais. Todo mundo se mete na vida dos outros. Lá na capital vou ter mais trabalho. Benício quase se engasgou com a sopa rala que estava tomando. Dar o quê? Ir para onde? Para São Paulo.
Uma prima minha falou que a gente pode ficar na casa dela até eu arrumar um canto pra gente. Jandira falava como se estivesse falando do tempo e não da vida de uma criança. Lá você vai para uma escola melhor, não vai ficar correndo atrás de gente estranha. Mas eu gosto daqui. Benício falou baixinho, quase sem voz. Gosta de vadiar e dar trabalho para os outros. Jandira respondeu. Em São Paulo você vai aprender a ser homem de verdade. Benício olhou para o prato quase vazio. Não queria ter que deixar o Benedito, a única pessoa que tinha sido boa para ele. Mas que podia uma criança de 7 anos contra um adulto? Vou ligar para minha prima amanhã. Jandira continuou, achando bom ver o menino quieto. Se der tudo certo, a gente vaza daqui em 2 semanas. Naquela noite, Benício chorou até secar. Deitado na cama dura no quartinho dos fundos, ele olhava para a roça do Benedito pela janela. Tinha uma luz acesa na cozinha, e Benício imaginava o homem sentado sozinho, pensando nele também. Era a primeira vez que Benício rezava. Ele nem sabia para quem, mas pediu com toda a força que alguma coisa fizesse a Jandira mudar de ideia, para ele não ter que deixar a única pessoa que tinha mostrado que ele valia alguma coisa. Do outro lado da cerca, Benedito também não conseguia dormir. Sentado na cozinha, ele olhava para a foto da Filomena na parede e sentia o peito apertado. O que eu faço agora, minha véia? Ele perguntou para a foto. Como posso ajudar aquele menino sem piorar tudo? O silêncio da casa foi a única resposta, mas Benedito sabia que a Filomena, se pudesse falar, ia mandar ele não desistir. Ela sempre disse que o amor é mais forte que tudo. Então, Benedito resolveu que ia fazer alguma coisa, mesmo que desse errado. Podia não dar mais presente na cerca, mas não ia deixar o Benício sozinho. Ia arrumar outro jeito de proteger ele. E enquanto a cidade dormia, 2 corações sozinhos pensavam em como não deixar a amizade acabar. Mas nem o Benício, nem o Benedito sabiam que o destino ia dar uma rasteira neles e que eles iam ter que ser muito fortes para aguentar a barra. Os dias foram passando e pareciam um castigo sem fim para o Benício. A Jandira tinha feito o que disse e falou com a prima em São Paulo, que concordou em deixar eles ficarem um tempo lá. A data da mudança estava marcada. Dali a 10 dias, eles iam pegar o busão para a capital, e o Benício ia perder para sempre a única pessoa que se importava com ele de verdade. Ele não brincava mais, não comia direito, e nem conseguia fazer de conta que estava tudo bem. A Jandira, vendo que ele estava quieto, pensou que ele tinha se mancado e não enchia mais o saco dele, mas não deixava ele chegar perto da cerca. Agora você vai aprender a não dar trela para estranho, ela disse um dia, enquanto botava as roupas numa sacola. Em São Paulo não vai ter velho besta para te dar presente. Lá você vai virar homem. Benício não falava nada, mas o coração dele estava sangrando. E ele passava as tardes olhando o Benedito cuidar das plantas e pensando em como ia ser ruim não ter mais aqueles momentos. Do outro lado da cerca, Benedito também estava sofrendo. Ele tentava fazer as coisas de sempre, mas não conseguia pensar em nada. Os tomates estavam secando porque ele esquecia de molhar. As galinhas estavam nervosas porque ele não dava comida. E de noite ele tinha pesadelo com o Benício pedindo ajuda e ele não conseguia salvar o menino. E foi numa dessas noites que o Benedito resolveu fazer uma coisa que ele estava evitando fazia 3 anos: pedir ajuda. No outro dia de manhã, ele vestiu a camisa azul que ele só usava para ir na missa e pegou a caminhonete velha para ir na cidade. Ele ia falar com a dona Carmen, a assistente social, que era conhecida por ajudar as crianças que precisavam. Carmen Silva estava organizando uns papéis quando o Benedito bateu na porta do escritório dela. Ela conhecia ele de vista. Sabia que ele era um homem bom e trabalhador, e estranhou ele aparecer por lá. Seu Benedito, que surpresa! Tudo bem com o senhor? Carmen levantou e puxou uma cadeira para o Benedito sentar. Dona Carmen, Benedito começou, tirando o chapéu e segurando ele com força. Eu preciso falar de uma coisa
que está me preocupando muito. É sobre um menino. Carmen fez cara de preocupada e já ficou pronta para escutar. Que tipo de coisa, seu Benedito? Benedito respirou fundo e contou tudo. As surras, o medo do menino, que a Jandira não cuidava dele direito e que ele tinha tentado ajudar, mas não tinha dado certo. Falou com a voz tremendo de como o Benício tinha tocado o coração dele e que ele não podia deixar ele sofrer. Carmen ouviu tudo quieta, anotando umas coisas de vez em quando. Quando o Benedito acabou de falar, ela ficou um tempão sem dizer nada, pensando no que tinha ouvido. Seu Benedito, ela falou por fim, o senhor tem certeza do que está me contando? Isso é muito sério. Tenho toda a certeza, Benedito respondeu firme. Eu vi tudo com meus olhos. Aquela criança está sofrendo e agora essa mulher quer levar ele para São Paulo. Eu tenho medo do que pode acontecer com ele longe daqui, sem ninguém para cuidar dele. Carmen suspirou. Ela conhecia bem esses casos e sabia como era difícil ajudar quando não tinha denúncia nem prova. O problema, seu Benedito, é que a gente precisa de mais do que a sua palavra para abrir uma investigação. A mãe pode dizer que está criando o filho do jeito dela. E se eu quisesse ficar com ele? Se eu quisesse ser a família dele? Benedito perguntou, até ele se assustando com a coragem. Ele nem tinha pensado direito no que estava falando. Carmen piscou umas vezes, surpresa. O senhor quer adotar o Benício? Benedito gaguejou, vendo que a coisa era mais complicada do que ele pensou. Eu não sei. Eu só sei que não posso deixar aquele menino sofrer. Seu Benedito, o senhor tem 72 anos. Nunca teve filho. Mora sozinho há 3 anos. Carmen começou a falar. Adotar é um processo complicado, ainda mais para quem está na sua... Benedito, tem que ter um jeito de proteger ele. Carmen se encostou na cadeira e ficou olhando para o Benedito. Em 15 anos trabalhando ali, ela tinha visto muita gente querendo adotar criança por interesse. Mas ela sentiu que o Benedito estava falando a verdade, que ele queria mesmo era ajudar o Benício. Ela falou devagar, um negócio chamado família acolhedora. É uma família que cuida da criança por um tempo, até resolver a situação dela. Mas precisa passar por um monte de coisa para ser aprovado. Benedito se animou e perguntou, quanto tempo demora? Normalmente, leva meses. Mas, Carmen fez uma pausa. Se tiver prova de que a criança está sendo maltratada e correndo perigo, pode ser mais rápido. O que eu tenho que fazer? Carmen pegou uma ficha na gaveta. Primeiro, preencher esse papel aqui. Depois a gente vai na sua casa para ver como ela é. Também preciso de gente que fale bem do senhor, uns exames e uma conversa com o psicólogo. Benedito pegou os papéis como se fossem a salvação dele. E o Benício, ele tem que dar a opinião dele? Se tudo correr bem, sim. A gente sempre escuta o que a criança tem para dizer. Carmen falou sério. Mas, seu Benedito, isso não quer dizer que vai dar certo. A Jandira é quem manda no Benício. Se ela quiser ir embora com ele, vai ser difícil impedir. Mas se eu provar que ela bate nele, aí é outra história, Carmen falou. Mas tem que ter prova forte. O senhor tem alguma? Benedito balançou a cabeça triste. Só a minha palavra. Carmen ficou quieta um pouco, pensando. Aí, ela se inclinou na mesa e falou mais baixo. Seu Benedito, eu não posso falar nada que não deve, mas... se aparecer mais provas, umas fotos, alguém que viu, alguma coisa, a gente pode ajudar mais rápido. Benedito entendeu o que ela estava dizendo. Ela estava querendo que ele arrumasse um jeito de provar que a Jandira maltratava o menino. Não era para ela falar, mas era o jeito de ajudar. Entendi, ele falou. E seu Benedito? Carmen falou também. O senhor é conhecido como um homem bom. O professor João, da escola, fala muito bem do senhor. A dona Maria, da igreja, também. Isso ajuda muito. Benedito saiu do escritório da Carmen com uma força e uma esperança que ele não sentia fazia anos. Pela primeira vez, desde que a Filomena morreu, ele tinha um motivo para viver.
uma missão. No caminho para casa, ele parou na loja de construção. Precisava de umas coisas para o plano dele. Boa tarde, seu Benedito, falou o João, que era o dono da loja. O que o senhor precisa hoje? Preciso de uma câmera pequena, Benedito falou, tentando não parecer nervoso. Andaram roubando umas galinhas minhas e eu queria ver quem é o ladrão. João riu. Acontece direto por aqui. Eu tenho uma que é perfeita para o senhor. É fácil de instalar e filma tudo num cartão. Enquanto o João explicava como a câmera funcionava, Benedito estava pensando em como usar ela. Ele sabia que estava arriscando e que se descobrissem ele, ia piorar a vida do Benício. Mas ele não ia aguentar não fazer nada para ajudar o menino. Chegando em casa, Benedito instalou a câmera com cuidado, botando ela num lugar que desse para ver o terreiro da Jandira. Era para proteger a roça dele, mas na verdade era para salvar uma vida. E naquele dia, como se o destino estivesse ajudando ele, a Jandira voltou do serviço muito irritada. Tinha perdido uma cliente e não ia ter dinheiro para mudança. E ela descontou, como sempre, no Benício. Por sua causa, eu vou ter que pedir dinheiro emprestado para mudar, ela gritou, empurrando o menino no terreiro. Se você não existisse, minha vida ia ser muito melhor. Benício caiu de joelhos na terra dura, mas não chorou. Ele já sabia que chorar só deixava a Jandira mais brava. Ficou ali parado, esperando a raiva dela passar. Levanta daí, moleque imprestável! Jandira pegou a vara de marmelo que ela deixava sempre por perto. Vou te ensinar a virar homem! E a surra foi pior do que as outras. Jandira estava batendo para botar para fora toda a raiva que ela tinha guardado, porque ela não queria ter que recomeçar a vida numa cidade grande sem conhecer ninguém. Do outro lado da cerca, Benedito via tudo pela janela da cozinha, com a câmera filmando cada segundo daquela maldade. As mãos dele tremiam de raiva e ele chorava sem parar, mas fez força para não se meter. Tinha que pensar com a cabeça e não com o coração. Quando a tortura acabou, Jandira jogou a vara no chão e entrou em casa, deixando Benício largado no terreiro, todo encolhido. O menino ficou um tempão ali, tremendo e chorando baixinho. Benedito não aguentou mais. Esqueceu do perigo, pulou a cerca e correu até o Benício. O menino levantou o rosto inchado e viu o Benedito olhando para ele com carinho. Seu Benedito? Benício perguntou sem acreditar que ele estava ali. Tô aqui, meu filho, Benedito falou baixinho, se ajoelhando perto dele. Vim te buscar. Benício se jogou nos braços do Benedito. E aí ele chorou tudo o que estava guardando. Ali, abraçado com aquele homem bom, ele entendeu o que era ser cuidado, ser amado de verdade. Mas nenhum dos dois viu a Jandira espiando pela janela, olhando a cena com uma cara de raiva misturada com outra coisa pior. A cara de quem está sem saída e é capaz de tudo para não perder o controle. A voz da Jandira cortou o ar que nem faca quando ela apareceu na porta, com os olhos cheios de ódio, como o Benedito nunca tinha visto antes. Tira as mãos imundas do meu filho! Ela gritou, vindo para cima deles com raiva. Eu sabia que você ia aprontar. Benício se apertou mais no Benedito, tremendo de medo. O roceiro se levantou devagar, protegendo o menino. Dona Jandira, por favor, se acalma. Benedito disse com a voz controlada, mas com o coração disparado. Ele estava machucado, eu só estava... Só estava o quê? Querendo me fazer de mãe ruim? Jandira chegou mais perto, fechando as mãos. Você não tem o direito de tocar nele. Nenhum! Ele estava sangrando. Benedito respondeu firme, mostrando as manchas de sangue na camisa onde o Benício tinha se encostado. Criança machucada não é questão de direito, é questão de ter coração. Jandira parou um pouco, vendo que tinha gente olhando pelas janelas, assustados com a gritaria. Sempre preocupada com o que os outros pensavam, ela falou mais baixo, mas continuou com raiva. Escuta aqui, seu velho. Ela falou com os dentes cerrados. Amanhã de manhã, eu e o Benício vamos pegar o busão para São Paulo.
E se você fizer alguma coisa para impedir, eu vou na delegacia dizer que você está assediando uma criança. Benício soltou um gemido de tristeza que cortou o coração do Benedito. O roceiro olhou para o menino, viu o medo nos olhos dele e fez a coisa mais certa da vida dele. Não, ele falou. Jandira arregalou os olhos. Como assim não? Não vou deixar você levar esse menino para lugar nenhum. Benedito respondeu, com uma voz forte que ele nem sabia que tinha. Não vou deixar ele ser maltratado. Maltratado? Jandira riu, mas estava nervosa. Que absurdo! Eu crio meu filho como eu acho certo. Bater até machucar e deixar criança sem comer não é criar. É maldade, Benedito falou, lembrando de tudo que tinha filmado nos últimos dias. Jandira ficou branca. Como ele sabia da comida? Você estava me espiando? Antes que o Benedito pudesse responder, um carro parou na frente da casa. A dona Carmen, a assistente social, saiu do carro com 2 homens que o Benício não conhecia. Boa tarde, dona Carmen falou, chegando perto do grupo no terreiro. Recebemos uma denúncia de maus tratos e viemos dar uma olhada. Jandira ficou louca. Denúncia? Quem foi que... Ela olhou para o Benedito, que ficou quieto, mas não negou nada. Dona Jandira Silva? Um dos homens perguntou, mostrando um documento. Eu sou o Roberto Santos, do Conselho Tutelar. Precisamos conversar sobre o Benício Silva. Não tem nada para conversar, Jandira gritou, mas estava tremendo. O Benício tá bem? Pergunta para ele. Todo mundo olhou para o Benício, que estava quase se escondendo atrás do Benedito. Carmen se ajoelhou perto do menino e falou com carinho. Oi, Benício. Tudo bem com você? Como está se sentindo? Benício olhou para Jandira, depois para o Benedito e finalmente para a mulher boa que estava na frente dele. Pela primeira vez, ele via gente que parecia se importar com ele de verdade. Ele falou, mas não conseguiu. Tentou de novo. Eu tô com medo. Medo de quê, meu querido? Benício respirou fundo, juntando toda a coragem que tinha. Medo de ir para São Paulo, medo de apanhar de novo, medo dela. Ele olhou direto para Jandira. Jandira ia falar alguma coisa, mas o Roberto levantou a mão, mandando ela calar a boca. Benício, Carmen continuou, você quer ficar aqui? O menino balançou a cabeça com força e começou a chorar. Eu quero ficar com o seu Benedito. Ele é bom para mim. Ele me dá comida e não bate em mim. É mentira! Jandira gritou. Ele está inventando, criançamente, para chamar atenção. Dona Jandira, Roberto falou sério, temos provas de que não é bem assim. Carmen fez um sinal para o terceiro homem que estava quieto até agora. Ele chegou perto com um computador pequeno. O seu Benedito nos mostrou umas filmagens. Carmen explicou. Com licença, vamos ver as filmagens. Benedito disse que sim com a cabeça e o homem abriu o computador. Na tela apareceram as imagens da câmera. A Jandira gritando com o Benício, empurrando ele, batendo com a vara, não dando comida. A cada cena, a Jandira ficava mais branca. Não tinha como negar o que estava ali, filmado e colorido. Isso foi filmado sem eu deixar, ela falou. É crime! A câmera estava na roça do seu Benedito, Roberto explicou. E filmou um lugar que todo mundo pode ver. E o mais importante, filmou maus tratos contra uma criança. Benício via as imagens e sentia alívio e tristeza. Era ruim lembrar de tudo aquilo, mas ele estava feliz porque alguém estava acreditando nele. Benício, Carmen falou baixinho, você quer conversar com a gente sozinho? O menino olhou para o Benedito, que fez um sinal para ele ir. Pode ir, meu filho, eles vão cuidar de você. E o Benício entrou na casa com os conselheiros para conversar. A Jandira virou para o Benedito com um ódio que dava medo. Você acabou com a minha vida, ela falou com raiva. Agora eu vou perder o dinheiro, vou ter que dar explicação para minha família. Sua vida? Benedito perguntou sem acreditar. E a vida dele? Uma criança que nunca teve a chance de ser feliz? Amor não paga as contas, Jandira gritou. Você com a sua roça e a sua aposentadoria não sabe como é criar um filho sozinha.
Então, por que você pegou ele? Jandira ficou quieta, vendo que tinha falado demais. Ela nunca tinha pensado no Benício como um filho, só como um jeito de ganhar dinheiro. Depois de um tempão, Carmen e Roberto saíram da casa com uma cara séria. O Benício vinha atrás deles, com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas estava mais forte, como se tivesse tirado um peso das costas. Dona Jandira, Roberto falou, depois do que vimos e ouvimos, vamos tirar o Benício da sua guarda por um tempo, até investigar tudo. Vocês não podem fazer isso, Jandira gritou. Eu sou a mãe dele, eu tenho direitos. Os direitos da criança vêm em primeiro lugar, Carmen respondeu firme, e o Benício falou que não se sente seguro com a senhora. Jandira virou para o Benício, tentando fazer ele sentir pena dela. Benício, você não quer deixar a sua mãe. Eu cuidei de você por 6 meses. Benício olhou para ela com uma sabedoria que não devia ter numa criança. Você nunca foi minha mãe, ele disse. Mãe não machuca os filhos. A Jandira ficou sem saber o que dizer. E agora? Benedito perguntou, botando a mão no ombro do Benício. Agora, Carmen sorriu, o Benício vai morar com uma família acolhedora por um tempo, até a gente resolver o que vai acontecer. Com quem? Benício perguntou com medo. Carmen olhou para o Benedito. O senhor ainda quer ser a família acolhedora? Benedito se ajoelhou perto do Benício e olhou nos olhos dele. Benício, você quer morar comigo? Não vai ser para sempre, mas vai ser um começo. E eu prometo que você nunca mais vai passar fome ou apanhar. Benício ficou um tempão sem falar nada. Aí ele se jogou nos braços do Benedito e abraçou ele com força. Sim, ele falou baixinho, eu quero ficar com o senhor. E nos meses que vieram, a vida dos dois mudou para melhor. O Benício cresceu e ficou feliz, como uma flor que recebe sol e água. Ele aprendeu a rir de novo e descobriu o que era ter uma casa de verdade. E o Benedito voltou a ter alegria de viver. A casa que era silenciosa, agora tinha risada e conversa. Ele ensinou o Benício a cuidar da horta, a dar comida para as galinhas, a pescar no rio. E depois de um tempo, a polícia descobriu tudo o que a Jandira tinha feito. Ela perdeu o direito de adotar e sumiu da vida do Benício. E um dia de dezembro, quase um ano depois daquele dia ruim, o Benício e o Benedito estavam plantando girassol no jardim da Filomena, quando o menino perguntou: Seu Benedito, posso perguntar uma coisa da dona Filomena? Pode, meu filho. O que você quer saber? Benício parou de cavar e olhou para o Benedito. O senhor falou que ela queria ter filho, né? Sim, era o sonho dela. E o senhor acha... O senhor acha que ela ia gostar de saber que agora o senhor tem um filho? Benedito parou de plantar e ficou emocionado. Eu acho que ela ia ficar muito feliz, Benício. Muito mesmo. Benício sorriu e voltou a cavar. Aí, ele falou baixinho. Eu sonhei com ela ontem. Benedito se assustou. Sonhou com a Filomena? Sonhei. Ela estava no jardim, cuidando das flores. Quando ela me viu, ela sorriu e disse que estava esperando para me conhecer. Benício olhou para o Benedito com os olhos brilhando. Ela disse que o senhor precisava de mim tanto quanto eu precisava do senhor. Benedito começou a chorar. Ele sempre pensou que estava salvando o Benício. Mas ele não tinha percebido que o Benício estava salvando ele também. E sabe o que mais ela falou? Benício continuou, sem ver as lágrimas do homem que ele chamava de pai. Ela disse que amor é igual a semente de girassol. Mesmo quando parece que não tem nada, se a gente cuidar com carinho, vira a flor mais bonita do jardim. E ali, o Benedito entendeu que tinha acontecido um milagre na vida deles. Não era só sobre salvar uma criança. Era sobre 2 pessoas sozinhas que tinham se encontrado na hora certa. E 6 meses depois, o Benício Silva virou Benício Ferreira de verdade. A adoção foi aprovada com todo mundo apoiando. E na festa, o Benício corria mostrando o documento novo e gritando: Agora eu tenho um pai de verdade. O Benedito olhava tudo da varanda. E a Filomena,
Na foto, sorria para ele. A casa estava cheia de vida, de alegria, de futuro. E quando o sol começou a se pôr, o Benício correu para o Benedito e se abraçaram na cadeira da varanda. Pai, Benício falou. E o Benedito nunca ia cansar de ouvir essa palavra. Obrigado por me ensinar que família não é quem nasce junto. É quem escolhe ficar junto. Benedito abraçou o filho e olhou para o campo de girassóis. Cada flor, olhando para o sol, era um sinal de esperança, de recomeço, de milagres que acontecem quando a gente ama. E ali, no interior de Minas Gerais, um roceiro de 73 anos e um menino de 8 anos descobriram que os maiores milagres vêm nos menores pacotes, que amor não tem idade e que família é uma escolha do coração. Os girassóis balançavam na brisa com as pétalas viradas para o sol, que nem duas almas que tinham achado o caminho de casa.